Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos ao Curitiba e Você, que começa agora. Hoje é sexta-feira, dia de ficar tranquilo, aproveitar esse calor, mas primeiramente hoje é dia 8 de abril, eu quero mandar 2 beijos bem especiais para minha amiga do coração, para Patrícia, que está comemorando mais um aninho de vida. Feliz aniversário, Pati! E eu quero dar parabéns para os meus pais. 38 anos de união hoje. Eles estão comemorando um casamento estável, cheio de respeito, cheio de carinho, que eu admiro demais. Então, pai e mãe, um beijo para vocês, muita felicidade e toda a saúde e amor que houver nessa vida. Para todo mundo que está assistindo Curitiba e Você também, que esse espírito de união, que esse espírito de amor invada a casa de vocês. Porque às vezes as pessoas acabam se desentendendo, não vivem uma relação harmoniosa e eu acho que todo mundo está em busca da felicidade, mas a felicidade está em pequenos momentos. Então eles devem ser compartilhados e devem ser respeitados. Foi isso que eu aprendi com meus pais. Parabéns, pai e mãe, pela união de vocês, que é uma união linda, uma história maravilhosa. Eu acho que é um exemplo para todo mundo que quer ter um casamento bacana, ter respeito. Foi isso que eu aprendi com eles. Curitiba e Você está no ar e a gente vai falar sobre um tema muito bacana no programa de hoje. A gente vai conversar sobre a importância da meditação. Por que é importante meditar? Como começar? No segundo bloco a gente vai conversar sobre o tema. A Giovana Lória também a gente vai reapresentar, ela não pôde estar aqui hoje com a gente, mas a gente vai falar sobre a importância de ter um parto harmonioso, um parto equilibrado. Ela vai falar dos desequilíbrios das energias na hora do parto. E quem está aqui na nossa sala de visita já é o Dr. Alan Lopes e a gente vai conversar sobre direito digital, o seu direito. Você sabia que é possível pegar vírus aqui ó, no seu tablet, no seu smartphone? A gente está muito vulnerável, a gente usa demais esses aparelhos, eles fazem parte do nosso cotidiano hoje. Às vezes eu acabo dormindo com o meu telefone na mão porque eu uso bastante, a gente sempre está informado, mas isso tem um limite e tem que ter alguns cuidados. Esses cuidados são essenciais para você às vezes não cair em golpes, para você não cair em alguma roubada, porque geralmente a gente faz transferências bancárias, a gente faz compras pelos nossos aparelhos, e isso é um verdadeiro bolo para os hackers invadirem e conseguir burlar sua conta bancária, que não é nada agradável, né, doutor Alan? É verdade. É um medo, é um risco que todo mundo está sujeito, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Imagina, é uma honra sempre conversar com você aqui. A gente sempre esclarece dúvidas para o pessoal de casa, porque a gente é muito vulnerável, né, doutor Alan? Querendo ou não, a gente está nesse ciclo vicioso de estar ali com o smart na mão, a gente faz compra, a gente quer mandar recado, a gente conversa, a gente instala aplicativos e às vezes esses aplicativos são de meios duvidosos. Sem dúvida, o cenário das tecnologias móveis ele é bem preocupante e muito importante a gente comentar. Para a gente ter ideia, a cada 18 minutos é criado um novo vírus para tecnologias móveis, para smartphones. Cada 18 minutos. Cada 18 minutos. Então, respirou, pensou, já está saindo um vírus novo. Exatamente. E a gente está vulnerável a ele. A estimativa é de que tenham mais de 200 mil tipos de vírus para tecnologia móvel. E como a maioria das pessoas, mais de 80% da população usa Android, é natural que os criminosos queiram desenvolver para quem eles vão ter mais vítimas, né? Maior acesso. Exatamente. Então, 99% dos vírus são para tecnologia Android. Então, eu até ia perguntar se existe alguma diferença, porque às vezes a pessoa fala, ah não, porque eu tenho um iPhone, eu não corro risco de pegar vírus. Ter um Android é mais fácil de pegar vírus. Pelo fato das pessoas possuírem mais o aparelho com o sistema operacional do Android, é isso? Ah, exatamente. Isso atrai a pessoa que quer praticar o delito porque ela vai ter mais vítimas. E o iPhone ele tem uma tecnologia proprietária de desenvolvimento, então dificulta um pouco. Por daí que vem a maioria praticar esses crimes, essas condutas delituosas na tecnologia do Android. Qual é a primeira dica que você pode dar para o pessoal de casa para não correr esse risco? Eu acho que o mais importante seria instalar um antivírus, porque o antivírus, além de todos os benefícios de proteção, ele vai deixar a pessoa assim, adequada à legislação hoje. Nós comentávamos que assim, não tínhamos há muito tempo uma tecnologia, uma legislação voltada para a tecnologia. Sim. Hoje nós temos Marco Civil da Internet, nós temos Lei Carolina Dickmann. E no caso específico da Carolina Dickmann, o artigo diz assim, que você é protegido daquela pessoa que invadir um dispositivo eletrônico protegido. Então, se você não tiver pelo menos uma senha ou um antivírus instalado, você não é tutelado por essa lei. A lei não é válida para você, então? Exatamente. Olha só. Fora isso, acho que é importante comentar que as pessoas devem desligar o Bluetooth, por exemplo,
porque além de ficar gastando a bateria, exatamente, é uma porta aberta para vírus, sabe? E os locais mais propícios são os locais públicos. Às vezes as pessoas saem, deixam o Bluetooth ligado ali dentro do shopping, que é um lugar que tem muito acesso de gente, dentro do aeroporto, nos terminais de ônibus, que o pessoal usa muito transporte coletivo. Sim. Essas áreas são as áreas mais arriscadas para quem está usando esse tipo de mobilidade hoje. Exatamente, elas recebem uma senha que normalmente esses locais públicos fornecem, né? E com essa senha elas se logam, só que ela está abrindo toda a sua privacidade, ela está trafegando fotos íntimas, situações de intimidade, e isso preocupa o direito, né? Eu até ia perguntar, eu até tinha essa dúvida, se a gente, por exemplo, acessou no shopping com aquela senha, que a gente sempre acessa, vai na praça de alimentação e tal, e a gente corre o risco da pessoa invadir o teu sistema operacional ali dentro e roubar todas as tuas fotos, informações, tudo. Sim, e além disso, o que está muito comum é um crime chamado ransomware. Além de ele acessar todas essas fotos, o vírus que você recebe no teu aparelho criptografa todas as informações. O que quer dizer isso? Ele embaralha todas essas informações através de uma metodologia própria, e o usuário não consegue mais encontrar suas fotos, seus dados. Isso tem acontecido com muitas empresas. E o que o criminoso faz? Ele exige, né, um pagamento em troca da senha que vai liberar o acesso às tuas fotos, aos teus vídeos. A pessoa vítima é a mesma coisa que sequestraram os dados do teu aparelho, é exatamente isso. Exatamente isso. Meu Deus do céu! E a conduta, assim, não temos assim uma lei específica para esse tipo de crime. Mas olha como é interessante, no Brasil, o direito não pode deixar o criminoso assim sem responder. Claro. Então a gente vai para o Código Penal e eu acredito que a gente pode enquadrar isso numa conduta que já existe há muito tempo, né, que é o crime de extorsão, artigo 158 do Código Penal. Pra você ter ideia, dá de 4 a 10 anos de reclusão. É muito grave. Vai para cadeia. Vale a pena os usuários, telespectadores fazerem o boletim de ocorrência. Porque muita gente acaba não sabendo como proceder, se existe uma lei que pode protegê-los. E existe realmente. Sim. A Lei Carolina Dickmann, ela veio para nos ajudar nesse sentido. E principalmente a questão de vírus que nós estamos falando, preocupa as pessoas, mas quem joga vírus na internet, pelo WhatsApp, pelo Facebook, é possível sim receber vírus nos nossos aparelhos. E a conduta que a pessoa faz, ela é cobrada pela justiça, ela é sim e pode ser enquadrada num crime chamado de crime de dano, artigo 163 do Código Penal. Então é responsabilizado sim, né? Tanto criminalmente, como a pessoa que é a vítima, ela pode buscar inclusive o ressarcimento civil, buscar uma indenização por isso. Sim, com certeza. Eu acho que as pessoas precisam desse tipo de informação porque cada vez mais aumenta o número, as decorrências são agravantes. Tem muita gente perdendo senha de banco, perdendo principalmente as fotos, as tuas coisas particulares que estão ali no teu smartphone. E você tem que reivindicar, é o direito seu, é o aparelho seu e as pessoas que estão fazendo essa maldade têm que ser punidas. Sem dúvida. E alguns golpes, eles estão se multiplicando. Por exemplo, no WhatsApp, os convites são muito frequentes de, por exemplo, bônus em valores, R$500 se você cadastrar os seus dados, e aí você vai ganhar descontos em restaurantes, em estabelecimentos comerciais. E é essa a tática que eles querem para conseguir os nossos dados e praticar as fraudes, né? Às vezes a gente fica pensando, será que é possível cair num tipo de golpe desse? É possível sim. Sim, ainda é possível. Porque é muito atrativo o que eles colocam. Não tenha dúvida, é sempre uma série de vantagens, né? E isso vai se replicando, principalmente na era do compartilhamento social, eu diria, né? Sim. A era da informação, que a gente está compartilhando tudo há muito tempo. É verdade, todo mundo trocando informações, trocando foto, trocando dados, enfim. E é todo esse tumulto que acontece ali dentro do teu aparelho que pode sim danificar e prejudicar de uma certa forma. Nós temos casos que vem essa fraude até por SMS no smartphone. A pessoa recebe um SMS e ali já tem um link para um golpe. Eu já recebi esse link, já recebi várias vezes, então tem que ficar esperto, gente. Tudo que você não cadastrou, não está participando, promoção, principalmente essas promoções que mandam por SMS, pode saber que é alguma roubada, né? Não tenha dúvida, né? É ficar atento e comprovar a origem do site, porque o phishing, que é um crime que é uma pescaria, né? Ele pesca a pessoa que está ali inocentemente acreditando que aquele site é o verdadeiro.
O site é muito parecido, Elisa, é impressionante. Eles fazem o site idêntico ao site original de um banco, por exemplo. Como se fosse um clone. Exatamente. E ali você coloca teus dados e já era, babau, perdeu as informações. Exatamente. Na rede social nos preocupa, porque na rede social os vírus eles têm furtado a senha do usuário. Então ele começa a postar coisas no lugar do próprio usuário, né? Então tem muita gente se desculpando pela internet, dizendo que, olha, essa postagem não é minha, não é do meu caráter postar informações assim, e fica se desculpando justamente porque foi vítima de um vírus do Facebook, do próprio WhatsApp. Isso vai danificar toda a tua permanência na rede social, porque às vezes as pessoas olham, vão te, denunciar o teu perfil como falso e acaba prejudicando. Então tem que tomar muito cuidado aonde você vai clicar, que caminho você vai seguir dentro dessa rede social. Exatamente. Inclusive, a preocupação de quem você aceita como amigo, né? A gente tem informações de uma série de hackers que eles se cadastram com fotos de galãs para serem aceitos pelas pessoas e aí sim ela tem acesso às nossas informações. Então, vale a pena checar quem é aquela pessoa, aonde ela te conheceu, né? Não aceitar muito convite de estranho. Exatamente. Então, ficar prevenido, ótima orientação. gente. É lógico, porque às vezes a pessoa fala, ah, não, é bonitinho, é legal, é uma gata, nossa, que gata. Essa gata vai roubar teus dados e você tá frito, amigo. Exatamente. A estratégia tem sido essa. Os vírus podem danificar o aparelho de certa forma, enfim, você pode perder seu aparelho se você deixar ele invadir esse sistema operacional? Pois é, hoje o vírus ele já chega a danificar o hardware do teu equipamento. Então hardware, para quem não sabe, é a parte dura do teu aparelho, é tudo que está ali dentro, é memória, a placa-mãe, enfim, tudo que é essa parte física que você pode tocar dentro do seu aparelho é o famoso hardware, porque às vezes as pessoas não sabem qual é a diferença do software e do hardware, eu acho que é bom deixar bem claro. Então ele pode prejudicar o aparelho, pode queimar, você pode perder seu aparelho. Exatamente, ao ponto de ter que trocar o aparelho, até porque um tempo atrás as pessoas pensavam que o pior dano causado seria ter que reinstalar o aparelho, por exemplo. E agora não, os aparelhos estão sendo queimados, danificados em definitivo, né? Acho que é importante a gente sinalizar também, Elis, quais seriam os sintomas que você pode perceber. Muito bom. Que o seu equipamento está com vírus, por exemplo, né? Existe, ele conta para você que ele está doente? Exatamente, a gente pode talvez mapear alguns sintomas. Por exemplo, o aparelho começa a ficar lento para ligar, para entrar fazer um vídeo, para tirar uma foto. Ele começa a esquentar, porque os vírus eles usam um grande processamento do processador gráfico, e isso faz o aparelho esquentar. Então fique atento, o aparelho ele começa o navegador, por exemplo, ele começa a acessar uma página diferente da que você programou. Porque assim que o criminoso ganha dinheiro, ele faz com que uma determinada página tenha o tráfego aumentado. Várias pessoas começam a visitar por conta do vírus. Então é assim que ele ganha dinheiro. Acho que esses sintomas dá para a gente perceber e notar que tem coisa errada. Com certeza. É bom ficar bem esperto mesmo. Esses sintomas, se você identificar algum deles, às vezes vale a pena levar numa assistência técnica para um técnico avaliar o aparelho. Tem como diagnosticar? Só fazendo um diagnóstico pelo técnico? Como é que funciona essa identificação que ele está prejudicado, que ele tem vírus? Se o próprio antivírus do usuário não detectar, vale a pena levar para um especialista técnico, porque ele vai, ao menos, fazer um laudo e te entregar um laudo dizendo assim, olha, realmente todas as ferramentas que eu disponho e varri o seu equipamento informam que não tem nada, não tem nenhum vírus. Olha só, é impressionante. Às vezes a gente acaba não tendo essa consciência. Não, tá tudo tranquilo, meu aparelho está de boa, eu instalei um antivírus, mas tem que ficar atento todo momento, e principalmente nas informações que você troca e acessa dentro do teu smartphone, dentro do seu aparelho ali. Porque é muito fácil, a gente está muito vulnerável. Imagina, cada 18 minutos, é isso? A gente tem um vírus diferente. Novo. Exatamente. Então, as pessoas têm que se proteger, porque as consequências, elas serão danosas. E o que fazer quando já é vítima, né? Eu acho que cabe aqui pontuar o que a gente sempre recomenda. Se você já for vítima, desligue o aparelho, vá até uma delegacia, de preferência nas capitais, que tem as cybercrimes, né? Sim. Aqui em Curitiba nós temos uma na José Loureiro. Que foi a primeira do Brasil, inclusive, né? Primeira do Brasil, bem lembrado. E depois de fazer um boletim de ocorrência, ia ter um cartório. Porque aí você ia fazer uma ata notarial
levar até um advogado para que ele possa fazer a ação cabível, né, para buscar uma indenização. A vítima precisa seguir esses procedimentos. Né? Com certeza. E quem tiver dúvidas sobre todos esses vírus, sobre todo o direito digital, o Dr. Alan é especialista e ele pode ajudar você. Pode entrar em contato. Tem o e-mail do Dr. Alan? alan@lopesesantos.adv.br. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com eles, que eles vão auxiliar você. Toda a parte de direito digital, não só a parte de eletrônicos, como o smartphone, mas se você entrou num site e achou que ele está estranho, tem alguma dúvida sobre esse site, qualquer dúvida que você tiver sobre o direito digital, como punir uma pessoa, você pode entrar em contato com eles, né, doutor Alan? Perfeito. Muito obrigada pela sua presença, Obrigado foi pelo ótimo convite. esclarecer essas dúvidas. Eu tinha muita coisa que eu não sabia o que era e agora a gente acho que ficou sabendo. Se você tiver mais alguma dúvida e sugerir alguma pauta para essa área de direito digital e quiser que o Dr. Alan volte, por favor, mande um e-mail para a gente no curitibavocê@transamerica.tv.br. Seu contato é muito importante para a gente saber se você está com dúvida, se você tem alguma sugestão, enfim, entre em contato conosco. A gente vai para um breve intervalo e já volta.